Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui pelo ENEAF eu aprendi mais essa de hoje é sobre literatura. Você sabe o que é literatura? Muitas vezes você ouve essa palavra, você entende que isso tem a ver com escritores, com livros, né? Mas você tem uma ideia básica, você sabe mais ou menos o que é literatura? Então a aula de hoje ela serve de uma forma bem sucinta, de uma forma bem resumida, o que é literatura, para que serve, como ela é pensada, vamos dizer assim, e também eu vou expor alguns autores com algumas obras, né? Eu vou apenas citar alguns autores, os mais importantes da história da literatura, para você ter uma base do que é literatura. Então, a partir de hoje, essa palavra não tenha que ser mais uma dúvida para ninguém, através dessa aula. E literatura é a arte de compor trabalhos artísticos em prosa e verso. O conjunto de trabalhos literários de um país ou de uma época. A palavra literatura vem do latim litera, né, que significa letra. E prosa é uma escrita contínua em forma de análise, narração ou descrição denotativa. E verso é uma escrita poética dentro de um poema obedecendo harmonia e ritmo. Então, literatura são trabalhos artísticos em verso e prosa, ou seja, prosa significa aquele textão mesmo, aquela literatura mais antiga, onde uma história vai, capítulos e capítulos e capítulos, né? O verso tem a ver com uma parte do poema, ou seja, o poema ele é diferenciado, onde a prosa tende a ter um costume denotativo, mas isso não é algo ilimitado, quer dizer, limitado, vamos dizer assim. Há um limite, há um limitado sentido poético que pode aparecer na prosa. No verso, há um enquadramento poético, onde a subjetividade, onde os sentimentos afloram de uma forma muito maior, né? Então, a literatura, ela corre por esses dois caminhos, principalmente. E também é um conjunto de trabalho literário de um país e de uma época, ou seja, a literatura dos livros sobre direito, por exemplo, a literatura histórica, a literatura de direito, por aí vai. Esse nome também reflete a vários autores que falam sobre um determinado assunto. Então, esse nome também vem para a literatura, significa isso também. A literatura tem vários significados. Ela pode ser uma arte, ela pode ser uma profissão, um conjunto de obras, como eu falei agora há pouco. Ou seja, a literatura sobre trabalhos científicos relacionados à engenharia civil. Então, há vários autores que servem sobre engenharia civil. Então, há uma literatura de engenharia civil. É isso que quer dizer. E ela também é uma nobre arte de criar e compor textos. Ou seja, a literatura é a primeira arte possível onde o ser humano se expande, onde o ser humano se reflete. Através de autores literários, é possível você entender, por exemplo, todo um significado histórico da sociedade. Por exemplo, se você pegar só fatos históricos e querer entender a sociedade através de fatos históricos, você acaba deixando de lado a cultura. E a cultura ela é sempre vista, ela é sempre explanada e criticada, vamos dizer assim, por grandes pensadores literários, por grandes escritores, onde eles vão expor pensamentos culturais que a sociedade, através de seu pensamento, através de seus sentimentos e pensamentos, através de suas visões, né, ele vai expor isso na literatura. Então, através da literatura, é possível você fazer uma nova visão sobre a sociedade. Você quer entender como foi a ditadura, por exemplo? Você quer entender como foi Roma? Você quer entender como foi a Idade Moderna dos reis? Nada melhor do que pegar um escritor daquela época que escreveu livros sobre amores, sobre sociedade, sobre política, porque eles demonstram uma visão diferenciada, não tão fria quanto os fatos históricos. Então a literatura ela possui esse requinte humano, através dessa arte, de demonstrar sentimentos e cultura. Eu vou falar sobre alguns estilos literários, né? Eu elenquei aqui os mais importantes, a maioria, vamos dizer assim, onde é considerados os marcos, onde cai, tem vestibular e tudo bem. Mas é bem rápido, bem sucinto. O trovadorismo são as cantigas, né, onde o povo começa a cantar as cantigas de amor, de maldizer, de escárnio, onde eles falam sobre a sociedade. Escritores pegam essas cantigas que o povo canta e colocaram isso. Dom Dinis, por exemplo, é um grande escritor do trovadorismo. O humanismo, ele vem do antropocentrismo renascentista, ou seja, o homem acima de tudo. O Renascimento pegando a cultura greco-romana e fazendo com que o homem apareça de uma forma
genial, de uma forma maior, com significado maior, tentando também sair um pouco daquela visão religiosa da Idade Média. Leonardo da Vinci, por exemplo, ele é um homem renascentista, então ele é um homem humanista. Então é interessante isso. O quientismo é a literatura de informação. Por exemplo, os portugueses quando chegaram aqui no Brasil, né, aqui ainda não era Brasil, eles vão colocar características, né, informações sobre a literatura, sobre o que acontece, sobre como é o Brasil, por exemplo. Carta de Caminha, por exemplo, é quientista, é uma literatura de informação, tende apenas a informar, mesmo que caiba todos os sentimentos e pensamentos da época. O classicismo, também parecido com o humanismo, é a volta da cultura grego-romana, né? Camões, por exemplo, é um grande classicista, um grande humanista também, vamos dizer assim. E barroco significa o antagonismo, o claro e o escuro, a dor e a alegria, né? O Caravaggio, por exemplo, é um pintor barroco, onde ele vai propor antíteses, paradoxos, antagonismos, coisas diferentes, onde há um pequeno sofrimento. O arcadismo é uma poética do homem junto à natureza, ou seja, é o ser humano tentando ser um pouco mais bucólico, vamos dizer assim, saindo daquela visão que ainda estava começando a aparecer, que é o urbanismo. O arcadismo ele pratica uma literatura, vamos dizer assim, do homem com a natureza. O romantismo, né, que é a base do modernismo, claro, ele vai trazer a subjetividade, o sentimentalismo, a liberdade formal. O romantismo ele é importante porque ele vai causar novos pensamentos em cima de estados nacionais, por exemplo. A literatura brasileira vai pegar, por exemplo, o índio como um ideal brasileiro. Então, é uma forma romântica de pensar o Brasil, pensar nos primórdios do Brasil. Então, os românticos vão fazer isso. Além da subjetividade daquele romantismo exacerbado da segunda geração, por exemplo, onde a galera vai morrer tudo muito jovem, pensando só em amores impossíveis, tomando absinto e ficando muito louco. É uma literatura muito boa. O realismo ele vai quebrar esse subjetivismo do romantismo e ele vai trazer uma visão, né, racional e materialista. Né? Eu vou falar mais para frente de Machado de Assis, mas ele é o grande realista brasileiro, vamos dizer assim. Esse realismo ele tende a fazer uma visão, uma descrição da história literária, vamos dizer assim, de uma forma bem realista e detalhada, onde há todo um aspecto social a ser entendido dentro da obra. Então ela é importante nesse sentido. O parnasianismo é uma exaltação da objetividade de forma perfeita. E ela também vai criticar o romantismo de uma forma geral. Né? E o modernismo é a liberdade formal, é a linguagem coloquial, novas técnicas. O modernismo, a gente pode se dizer, nós brasileiros vivemos hoje uma era pós-moderna, que ainda há discussões em que situação que nós estamos. Mas o modernismo ele é interessante porque vai fazer a literatura ser como realmente o ser humano é, de formas diversas, em vários sentidos. E essa linguagem coloquial, por exemplo, vai aparecer uma literatura caipira, que é uma coisa essencial, né? E não existia ainda no Brasil. Então o modernismo ele traz isso aí para a literatura brasileira. A literatura universal, esse é um termo que o Goethe, que é um romancista, dramaturgo e filósofo alemão, cunhou, vamos dizer assim, né? Ele fala mais ou menos assim, ó: cada vez mais me convenço de que a poesia é propriedade comum à humanidade. Para entender o Goethe, para entender esse pensador, vamos dizer assim, esse escritor, você tem que entender a formação da Alemanha no século XIX, que não era um país, era vários estados, depois virou um país. Então, existe um sentido de união, um sentido de expansão de conhecimento, onde ele pega isso aí com essa época. Por exemplo, o marxismo também vai nascer nesse mesmo sentido, dentro da união da Alemanha, né, dos seus estados. E o Goethe propõe essa propriedade comum à humanidade, que é a poesia, ou seja, a literatura universal ela propõe uma ideia de que os escritores são universais porque eles falam das coisas universais, ou seja, falam de tudo que o ser humano passa em qualquer região do mundo. E isso propõe a alguns autores, né, alguns escritores, vão ser propostos como pessoas universais, que podem ser lidas em qualquer lugar, podem ser lidas por qualquer pessoa, porque está falando sobre o ser humano. É uma obra de arte do ser humano falando de ser humanos.
Por isso, a partir de agora, eu vou falar de alguns escritores muito importantes na história. É lógico que vai faltar sempre um que você gosta, sempre aquele que você fala que é maior, mas aqui não é não estou elencando os maiores, mas apenas citando alguns dos maiores, né? Então vamos lá, um por um. William Shakespeare. Ele é inglês, ele era poeta, né? Dramaturgo e ator. Algumas das principais obras dele é o Hamlet e Macbeth. Qual que é a sua importância literária? Amor, relacionamentos, sentimentos, questões sociais, temas políticos e outros assuntos, a condição humana. Shakespeare é tão atual e tão importante na história da literatura humana porque ele vai colocar a condição humana e os seus problemas de sentimentos, seus problemas políticos, de uma forma muito forte, muito grande. Então, por isso, ele é sempre atual, ele nunca vai deixar de ser atual, em qualquer sentido. Tanto é que Macbeth, por exemplo, e Hamlet vive com novas propostas em sentido de cinema, de teatro, sempre com novos atores, com novas formas, mas o básico shakespeariano ainda continua, porque ele é literatura universal. Miguel de Cervantes, ele é espanhol, né? Poeta, dramaturgo e foi novelista também. A sua principal obra é o Dom Quixote. A sua importância vem do Renascimento e do Barroco, né? Duelismo de personagens. Por exemplo, o termo quixotesco, referindo-se a alguém sonhador e repleto de ideias. Miguel de Cervantes ele vai trazer uma nova ironia, né, na literatura, e ele também propõe uma mescla dentro do Renascimento, né, e do Barroco. E esses personagens dele, por exemplo, são fantásticos, são eternos, e por isso ele também é um autor universal. Luís de Camões, grande Camões. Ele é português, né? Ele foi poeta. Ele escreveu os Lusíadas e a sua importância literária aparece com os Lusíadas, que funde elementos épicos e líricos e sintetiza as principais marcas do Renascimento português, o humanismo e as expedições ultramarinas. Quando nós falamos, por exemplo, na história da humanidade, que o final da Idade Média para o modernismo acontece com as grandes navegações, tem alguém que vai explicar essas grandes navegações de uma forma cultural e de uma forma eterna, que é o livro Os Lusíadas, explicando todo o fenômeno português com as grandes navegações. Esse cara é Luís de Camões. Ele praticamente eleva o povo português a um estágio sublime, elementar, com o seu livro de poemas, Os Lusíadas, que é simplesmente sensacional. Dostoiévski, agora vamos para o século XIX. Ele é russo, né? Ele foi um escritor e um filósofo. Algumas das principais obras dele vai falar O Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. A importância literária dele é no sentido de explicar comportamentos patológicos, tragédias humanas, situações sociais, né, realidade cotidiana da sociedade do século XIX. Dostoiévski praticamente vai quebrar, vai destruir o sentido de moral, no sentido também de ética que aparece em algumas pessoas com a sua literatura russa. Ele vai propor que as tragédias humanas, a situação social, não é bem, vamos dizer assim, não é colocada de uma forma tão linda assim. Ele expõe, por exemplo, ele faz muitas críticas moralistas quanto à moralidade, né, em seus livros, por exemplo, nos Irmãos Karamazov. Ele é simplesmente sensacional, um dos maiores autores e também a literatura universal. James Joyce, agora no século XX, né? Ele era irlandês, um romancista, contista e poeta, né? E a sua maior obra, uma das principais, né? Mas a maior, né? É Ulisses de 1922. A sua importância literária está na descrição precisa da consciência interior do protagonista, dotada de reflexões, associações e paralelismos, atingindo a exatidão na análise da vida. O James Joyce ele vai criar uma literatura, vamos dizer assim, onde só quem é especializado em James Joyce consegue entender. É difícil? É complicado, mas Ulisses propõe um detalhamento, né, da consciência interior das pessoas e da sua literatura de uma forma totalmente inovadora. Ele vai propor uma nova forma de escrever literatura no começo do século XX, lógico, e isso vai fazer com que ele entre como um grande escritor universal. E agora, para terminar, vamos falar de Brasil, falar de Machado de Assis. Escritor, jornalista, contista, dramaturgo e poeta. Suas principais obras, eu coloquei duas, mas pode ter mais, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. A importância literária deles são personagens hipócritas, pessimismo, quadro social do século XIX no Brasil, reflexões e digressões.
A literatura machadiana, ela praticamente revoluciona a literatura brasileira e também a literatura universal, onde ele faz um belo quadro social de como era o Brasil no século XIX, na Era do Império, e ele vai desmistificar essa era, onde ele vai colocar que os seus personagens eram muito hipócritas, eram personagens que eram extremamente moralistas e que desconheciam realmente qual é o valor do ser humano. Machado de Assis ele é importante não só nesse sentido, mas também nesse sentido. O seu pessimismo, a sua ironia é mordaz, é simplesmente sensacional, Machado de Assis, e por isso ele é um escritor universal, ao nível de todos os outros que eu falei até agora. Resumindo a aula de hoje, literatura é a arte de compor trabalhos artísticos em prosa e verso, conjunto de trabalhos literários de um país ou de uma época. Também há vários significados para a literatura, onde pode ser arte, pode ser trabalho e por aí vai. Eu falei de estilos aqui literários, romano, barroco, trovadorismo, romântico, modernismo, né, e citei alguns. Falei que o termo de literatura universal aparece com Goethe, né, no século XIX, com a união da Alemanha, né, e também falei de Shakespeare, Miguel de Cervantes, Camões, Dostoiévski, Joyce e Machado de Assis. Espero que essa aula você tenha apreciado de uma forma legal, espero que você tenha visto a importância de alguns escritores e que a partir de agora você entenda que a literatura é a grande arte da humanidade. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.